Olá, pessoal. Eu sou a Juliana e estarei apresentando para vocês o meu trabalho de TCC1 no CPEN 2025.1. Ele tem como título a caracterização mecânica do poliácido lático, PLA, submetido à degradação ultravioleta, e é orientado pelo professor João Marciano Laredo dos Reis, do Departamento de Engenharia Mecânica. Primeiro, eu falarei sobre a motivação e os objetivos desse trabalho. Em seguida, falarei um pouquinho sobre a fundamentação teórica sobre os materiais poliméricos, sobre o PLA em si e os mecanismos de degradação desse material, a metodologia utilizada para fazer a parte experimental do trabalho, quais são os resultados esperados desse experimento e o cronograma de desenvolvimento para a disciplina de TCC2, onde eu darei continuação a esse trabalho. E no final deixarei as referências utilizadas no decorrer desse trabalho. Bom, por que é relevante esse tema? Na sociedade contemporânea, a gente tem uma vasta produção e um uso bem difundido de materiais poliméricos no geral, principalmente os polímeros de base fóssil. Isso tem gerado um problema ambiental crescente, que seria o acúmulo significativo de resíduos sólidos urbanos, devido aos polímeros de base fóssil serem praticamente inertes à degradação em diversos ambientes. Eles levam cerca de 500 a 1000 anos para se degradarem, persistindo no meio ambiente durante todo esse tempo. Uma das manifestações mais palpáveis desse problema é o que vocês conseguem ver nessa foto aqui, que é a grande mancha de lixo do Pacífico, que cobre cerca de 1,6 mil quilômetros quadrados. Apesar de esses materiais serem recicláveis, o descarte inadequado desses acaba fazendo esse problema persistir. E aí é que entram os polímeros biodegradáveis. Eles vêm como uma solução mais sustentável para esse problema. E o PLA é de destaque nesse sentido. Ele é feito a partir de cana-de-açúcar, batata ou amido de milho e é considerado ambientalmente planejado e vem despertando grande interesse acadêmico e tecnológico, visto que a sua degradação comparado aos polímeros de base fóssil leva cerca de 6 meses a 2 anos. E tem dependência, das condições ambientais e das características estruturais desse material. O polímero ele pode ser degradado de diversas formas, e a fotodegradação é uma delas, mas ela é pouco explorada. Então, esse trabalho vem para aprofundar um pouquinho mais sobre esse tipo de degradação, para que possamos compreender como ele se degrada, como o material se degrada, a fim de otimizar o seu uso e promover um descarte sustentável. Então, o objetivo geral desse trabalho é analisar a degradação do PLA, fabricado por manufatura aditiva, por meio do processo de fotooxidação, ou fotodegradação. E os objetivos específicos seriam caracterizar o PLA, quanto à sua estrutura e suas propriedades, investigar os principais mecanismos de degradação desse material, com foco na influência da radiação ultravioleta, e avaliar os efeitos dessa degradação nas propriedades mecânicas do material, baseado em dados experimentais, que serão extraídos por meio de ensaio de tração e da revisão de literatura científica. Bom, começando aqui a fundamentação por trás desse trabalho. A palavra polímero vem de poli, que significa muitos, e mero, que seria unidade de repetição. Então, um polímero é um material, ele pode ser orgânico ou inorgânico, ele é de alta massa molar e a sua estrutura é uma macromolécula, basicamente composta pela união dessas diversas unidades de repetição. E essas unidades são ligadas por ligação covalente. Matéria-prima seria o monômero, que é uma molécula com apenas uma unidade de repetição. E por existirem inúmeras unidades de repetição, há também uma grande variação de propriedades dependendo do polímero que a gente está tratando. Quanto à sua estrutura molecular, sua cadeia pode ser configurada de 4 principais formas, que seria a cadeia linear, que os monômeros estão unidos de tal maneira que formam uma cadeia principal única, que é longa e flexível. A ramificada, existe também cadeias ligadas nas laterais da cadeia principal. A cadeia com ligações cruzadas seriam
cadeias lineares que são adjacentes, que estão unidas às outras em diversas posições, também por meio de ligações covalentes. E a cadeia em rede, que são monômeros com mais de 3 ligações, 3 ou mais ligações, que formam redes tridimensionais. Os polímeros são classificados de algumas maneiras, né? Primeiramente, eles são classificados entre plásticos, elastômeros e fibras, sendo que o plástico é caracterizado por estar no seu estado sólido, na sua temperatura de utilização, e ele é dividido em outras duas categorias, os termoplásticos e os termorrígidos. Os termoplásticos, quando a gente aquece eles amolecem, podendo ser moldados em uma forma definitiva depois de resfriados. E isso faz com que ele seja solúvel, né, e fusível e também reciclável. Esse processo é reversível. Já nos termorrígidos, quando ele amolece pela primeira vez, ele não pode ser aquecido e moldado novamente, ele se torna rígido. E por isso ele é infusível e insolúvel, e muitas vezes não reciclável. O plástico também é separado em elastômeros, que sofrem deformações, né, são polímeros mais flexíveis, e as fibras, que podem ser estiradas na forma de longos filamentos, possuem alta resistência mecânica. Falando sobre o que são os polímeros biodegradáveis, né? Segundo a norma ASTM D883, são aqueles projetados para sofrer uma mudança significativa em sua estrutura, em determinadas condições ambientais, o que resulta na perda de algumas propriedades, né? E os biodegradáveis, especificamente, são aqueles que essa degradação é por ação de micro-organismos naturais, como bactérias e fungos. Então, o PLA, ele é um poliéster, né, de cadeia linear, que é degradável e biodegradável. Ele é derivado de fontes renováveis, como já citado anteriormente, e tem aplicação principalmente na indústria têxtil, na automotiva e de embalagem. E a sua principal característica é a biocompatibilidade com o corpo humano. Por isso que ele é bem estudado em literatura. E quando comparado aos polímeros de base fóssil, ele tem propriedades ópticas, mecânicas e térmicas comparáveis às propriedades do polipropileno e do politereflato de etileno, né, que seria o PP e o PET. Entrando na degradação de polímero, a degradação em si é qualquer alteração físico-química resultante de reações químicas que ocorrem na cadeia polimérica, capazes de alterar as propriedades e, eventualmente, a funcionalidade desse material. Essa degradação pode ser feita por fatores abióticos ou bióticos. O abiótico seria a exposição à luz, que seria a exposição à radiação UV, por exemplo, ao calor, umidade ou agentes químicos, né? E os bióticos seriam a ação de bactérias, basicamente. E existem diversos tipos de degradação. A hidrólise, que é por água, né? Degradação térmica, que é por alguma fonte de calor. A mecânica, quando há algum esforço mecânico sendo imputado nesse polímero. A fotoquímica, por radiação de alta energia ou a biodegradação. Basicamente, o polímero se degrada quando há o fornecimento de uma energia igual ou maior do que a energia das ligações dessa cadeia polimérica. A degradação fotoquímica, mais precisamente, ela ocorre quando a molécula dessa cadeia está em estado eletrônico excitado, né, gerado pela absorção da luz nas faixas ou do ultravioleta ou do visível ou entre esses dois espectros, ou pela energia de reações químicas. E essa degradação tem um principal mecanismo, né, que seria a fotoclivagem tipo Norris, que tem basicamente dois estágios. No estágio 1, ocorre a transformação do polímero via fotoionização, que é um processo onde uma molécula ou um átomo perde um ou mais elétrons devido à absorção de um fóton de luz. Essa absorção
de luz forma um radical que posteriormente reagirá com o oxigênio difundido pelo polímero. Na etapa Norris tipo 2, ocorre a cisão da cadeia polimérica principal. E aí, realmente, ocorre a degradação desse polímero. Quanto mais prolongada é a exposição à radiação, mais rápida será a degradação do polímero. E o que resulta na redução do peso molecular, a diminuição da taxa de cristalização do polímero e também a diminuição da tensão e da deformação na ruptura. Falando um pouquinho sobre a metodologia experimental. A parte experimental será usado um filamento comercial de PLA, que é referenciado como PLA+, ele na cor branca. Ele foi adquirido na GT Max 3D, limitada, e as características dele, o filamento tem 1,75 milímetros de diâmetro, densidade de 1,24 gramas por centímetro, e a sua temperatura de fusão é 190 graus. Ele foi fabricado pelo método de fabricação com filamento fundido, pela impressora GT Max 3D Core GT3, também da mesma empresa, e foi fabricado segundo a norma STM D638, com os seguintes parâmetros de impressão. Para a degradação, será utilizada uma câmera UV com 6 lâmpadas fluorescentes, com potência de 15 watts, e essa degradação será feita de acordo com a norma STMD 904, no método A ciclo 2. O ensaio de tração será realizado pela máquina universal Shimadzu, modelo AGX. No TCC1, não foi possível realizar ainda os experimentos. A princípio, será feito uma degradação de até 6 meses de exposição à radiação ultravioleta. E, com isso, o resultado esperado seria compreender de forma mais aprofundada, né, o comportamento do PLA em diferentes tipos de degradação. Então, ele será retirado em 15 dias, em 1 mês, 2 meses, 3 meses. A amostra será retirada da câmara nesse espaço de tempo. Também queremos entender como a integridade estrutural e desempenho mecânico do material são afetados. E, segundo a literatura, né, a gente espera ver um comportamento de menor resistência à tração e deformação na ruptura de acordo com a degradação. Para o restante do trabalho, será seguido o seguinte cronograma, né? Em 2025.1, a gente parou aqui no referencial teórico e a partir agora do meio do ano será feita a realização dos ensaios, posteriormente a discussão do que foi extraído, né, dos resultados, as conclusões e no final o resumo de todo o trabalho. Aqui estão as referências utilizadas. E esse foi o meu trabalho, espero que tenham gostado.